o motorista de caminhão, como é que fica? Nós estamos aqui com o Chorão, presidente da Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores. Chorão, você deve ter ouvido o cara dizendo que vai parar com a atividade dele, que depende diretamente de combustível. Tá? Já ouvimos aqui uns 4 ou 5 taxistas e também motoristas de aplicativo que dizem que vão parar. Todos eles dependem de combustível. E o caminhoneiro? Como é que vai ficar? Com 25% de aumento de diesel. Como é que vai ficar o caminhoneiro? Bom dia, Datena. Áudio como esse, eu tenho mais de 40 hoje no meu celular. Motorista dizendo que está parando, motorista dizendo que está em um determinado estado e não tem condições de retornar, que vai vir embora de ônibus. Né? E o brasileiro não tem um minuto de paz, né, Datena? Como a gente já conversou das outras vezes, a gente vem cobrando, né, tentando conscientizar também a categoria e também a população, né, para que pressione o governo, para que o governo realmente mexa, né, na política de preço da Petrobras. Nós não ganhamos em dólar. E o que me deixa mais chateado, Datena, é que a situação que a gente chegou realmente é uma situação desesperadora. Nós temos aí o nosso equipamento, nós temos 3 contas muito caras para pagar. A primeira delas é a nossa casa, manter como água, luz, aluguel, enfim. Não pode deixar a nossa família passar necessidade. A segunda conta é o combustível. Sem ele a gente não consegue trabalhar e não consegue rodar. E aí nós temos a questão também da terceira conta, que é a questão da manutenção, que pega também os derivados de petróleo. Coisa nenhuma aqui, fecha em mim. Né? Então, assim, é muito complicado, realmente a gente está chegando numa situação, e eu quero deixar aqui para toda a nossa preocupação também, olhando a população, porque além de ser caminhoneiro, nós somos pais de família, nós também temos conta, e essa conta chega para nós também. Né? Então, assim, nós somos ficamos longe de casa, agora com esses aumentos. Eu conversei ontem com um pessoal das grandes empresas, eles querem repassar esse custo, afinal o transporte não pode sofrer descontinuidade, e com isso vai afetar na prateleira ainda mais. Né? A dona de casa hoje, a minha esposa, a minha mãe, não consegue mais ir no mercado e realmente comprar o essencial hoje para a gente poder cuidar da nossa família, né, Datena? E aí a gente vê justamente isso, o trabalhador, né, deixando de trabalhar. Nós vemos um governo que prefere trabalhar, né? Eu coloco como a felicidade do acionista, não pode ser a desgraça de uma população, de uma categoria. Eu ouvi bem, será que eu ouvi bem? Eu costumo prestar atenção nas entrevistas. Tem caminhoneiro que diz para você que vai ter que largar o caminhão onde está e voltar de busão porque não tem dinheiro para abastecer. Eu ouvi bem quando você falou isso? Sim, ouviu muito bem, Datena. Isso é de cortar o coração. Né? Caminhoneiro que saiu, que carregou uma carga, com o compromisso de chegar no estado e assumir com o seu compromisso, e com esse aumento de 25%, o dinheiro que ele teve, que ele pegou essa viagem, não dá para ele chegar. Né? A gente tem várias situações desse jeito. E aí, assim, é muito simples para o governo, é muito simples para um presidente de uma Petrobras, que ganha absurdamente 10, 20 vezes a mais do que um trabalhador, muito mais que isso, né? Nós estamos falando aí de um abono de 3 milhões um presidente de uma Petrobras que vai ter agora. Né? E o trabalhador realmente não consegue chegar no seu destino. Né? E aí a gente vê realmente o trabalhador, né? O trabalhador sendo escravizado por esses acionistas, né? Tirando o suor dele, né? Isso é muito, muito triste. Bom, daqui a pouco não vai mais nem haver necessidade de greve. Você tem cara parando o caminhão porque não tem como botar o combustível. Da outra vez que houve aquela greve geral no Brasil, se acusou muito das empresas serem as responsáveis por um lockout, né? Quer dizer que eram acusadas as empresas de fazerem com que os caminhoneiros entrassem em greve, os patrões, né?
Hoje a gente está perto de uma greve, o Chorão, porque a situação, ao que me consta, é muito mais grave do que quando houve aquela greve do Brasil, ou não? Nós estamos conversando, né, Datena, como da outra vez a gente conversou, muito preocupado com essa situação, mas realmente está chegando que a gente, a categoria, a população, não pode aguentar calado mais. Realmente a população precisa se conscientizar, né? Essa conta não é só dos caminhoneiros, essa conta de todas as categorias. Nós estamos sofrendo e realmente a gente precisa que a sociedade se conscientize e que a gente vem junto para a gente forçar o governo aí para que realmente mexa na política de preço, né? E o que eles estão fazendo agora é até de dar risada, né, Datena? Ontem mesmo foi aprovado no Congresso, né, a PL 1472 de 2015. Essa PL eu falo referente ao Fundo de Estabilização dos Preços dos Combustíveis, né? O que é isso? Na prática, eles estão concordando com o preço da paridade de importação. No artigo 68, a gente vai continuar refém do mercado financeiro, né? Isso foi passado na Câmara. Será que o governo, será que o Congresso, eles não estão vendo isso? Será que eles não sensibilizam realmente o que está acontecendo, que a população, o caminhoneiro não está dando conta mais de sobreviver, não está dando conta mais de abastecer, e nós temos mais um deságio aí, né, de 11%. Então, assim, até quando nós vamos ficar calados? Realmente a gente chegou numa situação que nós precisamos realmente lutar. E os caminhoneiros é uma peça fundamental, né, Datena? É uma peça fundamental. Mas, assim, nós estamos conversando sim, nós estamos conversando em todos os estados, para ver se realmente o que a gente consegue sobreviver, né, lutar pela nossa sobrevivência, no caso. Lutar pela sobrevivência significa greve mesmo ou não? Datena, nós precisamos fazer alguma coisa. Calado a gente não pode ficar, né? E aí a gente vem na questão da... Não é ameaça, né? Eu não estou querendo ser aqui nem em oposição ao governo. O que a gente está querendo aqui é que realmente o governo cumpra com o que realmente ele prometeu. Em 2018, graças a Deus, hoje a mídia pagar os vídeos. Tem vídeo do próprio presidente Jair Bolsonaro dizendo que é legal, a greve era legítima, a nossa movimentação era legítima, referente ao preço do combustível, que o governo atual na época era ser vergonha, vamos falar assim no português correto, né? Para todo mundo entender. E a gente apoiou, fez campanha para ele, com essa intenção de que realmente ele olhasse pela classe trabalhadora e também pela população. E nada disso aconteceu. Trouxe um ministro da economia banqueiro, né? Hoje ele não está preocupado com o que vem acontecendo dentro do país, e sim com o mercado, como a gente já colocou. Realmente a gente vem numa situação muito delicada. Hoje o caminhoneiro realmente vai parar naturalmente porque não tem condições mais de rodar. Você tem preocupação pela categoria, obviamente com toda a razão, né? Vocês se sentem traídos pelo atual governo? Com certeza. Com certeza. Fomos traídos e iniciou a traição no projeto do BR do Mar lá atrás. Eu tive reunião com o ministro Tarcísio, tive reunião com o líder do governo, com o Ricardo Barros, tive reunião com o Gurgel. O que fizeram? Entregaram a nossa matriz rodoviária direto para os estrangeiros. Nós ficamos escravizados pelos estrangeiros. Vem agora a questão do combustível. A gente continua escravizado dentro de uma política de preço, entregando o nosso produto, que a gente é autossuficiente. Ainda existe 12 refinarias no país. Uma foi vendida agora para o grupo do Abdala, na Bahia, né? Então nós temos ainda 12 refinarias, nós somos autossuficientes para refinar o nosso produto, para gerar o bem-estar para a nossa população, para a nossa categoria, para todos os trabalhadores. Isso não está sendo feito, né, Datena? Nós temos que é uma estatal... Mas boa parte dessas refinarias, acho que são 14. Boa parte não opera 100% porque está com problema de manutenção. Só que os caras não têm interesse em fazer essas refinarias funcionar e vão refinar o nosso petróleo lá fora. Com isso aumenta o custo de tudo, né? Você vende petróleo mais barato, refina, compra gasolina mais caro, não é?
Mas não é só combustível, não é só diesel, todos manufaturados, né? Qualquer tipo de manufaturado. Por que essas refinarias que operam pela metade? Não interessa ela ter custo. Não interessa ter custo, se ela está tendo um faturamento de 31 bi em 3 meses, o acionista ganhando e todos nós nos ferrando. Agora, inclusive, de uma maneira que você acha que esse custo aí do frete não vai ser repassado, não é para alimentos só não, mas para tudo, para tudo. Por exemplo, como é que o cara vai conseguir manter um caminhão? Um pneu de caminhão custa entre 2 mil e 3.500, vai para quanto um pneu de caminhão? Vai para quanto um pneu? Não sei quanto é que vai. Sem falar do combustível, tem cara parando o caminhão para botar combustível para voltar para casa. Se estourar um pneu, quer dizer, a situação está inviável para os caminhoneiros que carregam, não é só o alimento, carregam tudo que o Brasil produz para abastecer o mercado interno e até para exportação, porque não tem ferrovia desse país. Não adianta falar que vai fazer ferrovia, porque ferrovia você não faz em 2 dias. Quem transporta o Brasil é o caminhoneiro. Então, o custo do caminhoneiro está inviável, o custo para as empresas, eu ouvi representantes das empresas dizer que não vai ter desemprego, aumenta violentamente. Eu duvido que os caras não vão ter que demitir, que eles não vão demitir, né? E a situação, eu não sei qual é o fim disso aí. Eu não sei qual é o fim da história. Eu não sei, quem sabe, por favor, me diga. Mas eu não sei qual é o fim da história. Isso é um caos total, pô. Se o cara do táxi está parando, o cara da van está parando, imagina o cara do caminhão. E as empresas, as grandes empresas que mantêm aí os caminhões rodando ainda, contratando autônomo e daí por diante, elas vão repassar. Agora, se o cara já não consegue comprar nada, vai comprar o quê? Vai ter coisa parada, vai ter mercadoria parada, em mercado, em loja e tal, peça, que o cara não vai ter dinheiro para comprar. O caminhoneiro autônomo, eu não sei como é que ele consegue manter um caminhão. Você ouviu falando aí que o caminhão custava o cavalo 500 pau, hoje o caminhãozinho razoável custa 800 mil. Então a frota tá velha, por quê? Quem é que tem 800 mil para comprar um caminhão e trabalhar com o caminhão? E vale a pena? Claro que não, investimento de 800 mil, o cara põe no banco para trabalhar. Pelo que ele ganha, pelo que ele não ganha, né? Sabe que eu estou falando bobagem aqui, João? Então o problema não é nem a greve. Olha, a greve, desabastecimento, que não vai adiantar nada ter mercado com todas as mercadorias, se o cara não vai ter dinheiro para comprar, pô. Tô ouvindo o Chorão dizer que a mãe, a avó dele vão no mercado, não tem como comprar com o dinheiro que o caminhoneiro ganha. Eu não sei, a coisa está muito pior do que a gente imagina. Não precisa nem ter greve. Não precisa nem ter greve. E é capaz que tenha, mas não precisa nem ter greve. Né, Chorão? Com certeza, Datena. Com certeza, né? É o que eu sempre falo, né? Atrás de um caminhão tem uma família também que paga esse custo. Esse profissional que fica trabalhando dia e noite, né? Ele fica cada vez mais longe da sua família. Então, realmente, a sociedade precisa entender, a sociedade precisa acompanhar, né? Um exemplo aí muito claro que uma empresa não pode ter esse lucro, né? Não é que ela não pode ter lucro, mas não esse lucro que a Petrobras está no balanço deles, né? A Petrobras tem 1.400% eu tenho uma ideia que de novo os caras não vão entender o que eu estou falando faz tempo. A Petrobras é uma empresa de segurança nacional. E se tem lucro, por que é que o governo mantém um monte de empresa que não dá lucro, estatal que não dá lucro? Por que é que o governo mantém essas empresas como cabide de empresa de emprego e não privatiza? E de repente deixa a Petrobras de capital aberto na bolsa, para os caras jogarem na bolsa, no mercado financeiro. A gente trabalha para acionista da Petrobras. E principalmente em termos de pandemia e de guerra, uma empresa de segurança nacional. O combustível tem que ser controlado pelo Estado, tem que ser controlado pelo Estado em tempos de guerra, porque senão vai faltar, ou porque senão não vai ter gente com dinheiro para comprar. Nós não podemos trabalhar para acionista da Petrobras. O governo tem que recuperar o controle da Petrobras e privatizar a empresa ruim.
Porque com 31 bi, ao invés de você dar para acionista da Petrobras, você pode subsidiar preço de combustível, você pode, porque o Paulo Guedes disse que não tem dinheiro, você pode subsidiar auxílio emergencial, porque o Paulo Guedes disse que não tem dinheiro. Agora, para deixar dar 31 bi para político, ele deixou, né? Aí ele não fala nada, né? Ele calou a boca, né? Você entendeu? Eu sou contra uma empresa como a Petrobras e a permanecer com o capital aberto em bolsa para os caras jogarem que nem cassino. Será que eu falei outra bobagem aqui, ô Chorão? O sacrifício do trabalhador para eles é a felicidade, né, Datena? Nós temos aí a categoria de todos os segmentos aí perdendo saúde, sem segurança, né? As empresas do agro precisam desse trabalhador, principalmente os transportadores autônomos. A empresa precisa, eles não conseguem transportar a nossa riqueza, né? E enquanto isso, a gente vai tentando sobreviver e tentando conscientizar. Lado, realmente a gente não pode ficar. Você acredita que o Paulo Guedes consiga controlar preço? É de interesse dele controlar preço de combustível? Você acredita? Porque ele já disse que não vai pagar nem as medidas que foram tomadas ontem lá no Congresso Nacional. Isso, para mim, é golpe. O cara dizer que vai contra o Congresso Nacional, ele vai contra uma instituição democrática e aberta. Ou eu estou enganado? É golpe financeiro isso. Ou eu estou enganado? Se você falar isso, você vai preso. Hã? Com certeza. Está não? Totalmente correto. Bom, Chorão, tomara que a coisa se resolva sem greve, mas eu acho difícil se resolver. Abraço grande, um bom dia a você, que Deus te proteja, meu irmão. Muito obrigado por esse espaço mais uma vez. E fica aqui, né, o meu apelo a toda a sociedade, a classe média, a classe baixa, que realmente se conscientize. E, assim, essa conta não é só dos caminhoneiros, mas, assim, se a sociedade entender que chegou a hora de lutar pela sua sobrevivência, os caminhoneiros é uma peça fundamental e está à disposição do povo brasileiro. Conte com a gente, viu, Chorão? Como sempre. Abraço grande aí. Bom, o nosso